Oi, eu sou a Amanda Oi, eu sou a Ana Lu. e este é o Só Mais Uma Coisa. Gente, hoje não é quinta-feira, né? Vocês devem estar se pensando o que tá acontecendo. Esse é um episódio bônus, gente. A gente gravou o episódio Tudo sobre Intercâmbio, que saiu na última quinta-feira, e eu queria trazer uma outra experiência de uma pessoa que atualmente está fazendo intercâmbio, minha prima Manu. Ela foi pra Finlândia e ela tem uma experiência diferente da minha e da Sophie, então eu queria trazer aqui pra vocês. Enfim, a ideia era trazer isso no episódio sobre intercâmbio, enfim, contar três perspectivas diferentes de como foi, de onde surgiu a oportunidade, como foi a experiência lá. Porque eu fui pra Itália, a Sophie foi pra Espanha e a Manu foi pra Finlândia, entendeu? Foram três países bem diferentes. Então eu queria trazer essa experiência da Manu, mas infelizmente o outro episódio acabou ficando muito longo. Então a gente pensou em trazer aqui pra vocês com um episódio extra. Eu espero que vocês gostem da Manu e da experiência dela. Sim, bora lá. Vai ser um áudio, não vai ser um vídeo, então vocês vão escutar o que ela vai contar. Mas a experiência dela é muito legal e com certeza é bem diferente. Então, por isso que a gente tá trazendo aqui. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Oi, gente, eu sou a Manu, prima da Ana Lu, e atualmente eu tô fazendo intercâmbio aqui na Finlândia. Antes de começar a contar um pouco a minha história, né, de como eu vim parar aqui, eu queria agradecer muito a Amanda e a Ana Lu de terem me convidado para participar da Só Mais Uma Coisa. Eu tô adorando ouvir os episódios todas as semanas aqui enquanto eu tô fazendo intercâmbio. É muito bom escutar um português de vez em quando, né, já que aqui é bem raro. E, enfim, continuem assim, o podcast de vocês tá incrível. Cada episódio que surge, eu me identifico cada vez mais. E começando um pouco, né, a falar como que eu vim parar aqui, num dos países mais frios do mundo. Eu atualmente faço engenharia florestal na USP, estudo no campus de Piracicaba, que é a Exalc, e eu tô no 5º ano do curso. Ano passado, no 4º ano, eu já tinha praticamente concluído todas as matérias, tanto obrigatórias quanto optativas. Boa parte dos meus estágios também, né, eu já tinha concluído. E eu já tinha esse desejo de fazer intercâmbio há um tempo, né, mas de fato comecei a botar a mão na massa meados do ano passado, ali era maio, junho. Eu tava fazendo um projeto com um professor numa área muito diferente da que eu tô fazendo agora. E eu comecei a conversar com ele, né, falando da vontade que eu tinha de talvez me inscrever em alguns editais, mas também a possibilidade de eu tentar fazer um estágio fora. Então, dando uma contextualizada, né, esse intercâmbio que eu tô fazendo aqui, ele é de caráter de estágio, então eu fui contratada pela faculdade. A faculdade que eu tô trabalhando barra estudando agora é a Aalto University, em Espoo, na Finlândia, que é a região metropolitana de Helsinki, né? Helsinki é a capital da Finlândia. E o meu estágio é com base em pesquisa. Então, eu tô fazendo o meu TCC aqui na Finlândia, junto com uma doutoranda que eu conheci no Brasil. Então, tem todo um contexto por trás, como eu disse. Começou lá, né, em 2024. Essa professora que me recebeu aqui na Finlândia, ela foi fazer uma palestra na minha faculdade e eu fui uma das únicas alunas da graduação que apareceu na palestra, porque o objetivo dela era falar mesmo com o pessoal da pós-graduação. Mas eu me interessei pela temática que ela ia trazer sobre tecnologia. Na engenharia florestal a gente tem muito estuda, né, muito sobre madeira, polpação, produção de papel a partir da celulose, e tudo que envolvia inovação, eu sempre tive muito interesse. E ela incluiu uma nova metodologia que chama análise de ciclo de vida. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, eles não merecem ficar escutando essa parte chata, mas basicamente cresci esse interesse e eu descobri que esse grupo de pesquisa dela só tinha na Finlândia. Então, que é na faculdade que ela atualmente ela leciona, né? Então, eu cheguei a comentar com ela lá em 2024 que eu tinha interesse, mas a princípio não tinha espaço, entre aspas, para pessoas da graduação, só da pós-graduação. Então, ela deixou em aberto se eu quisesse fazer um mestrado, um doutorado, que eu podia, porque assim, eles estavam de portas abertas para me receber. Só que essa ideia morreu um pouco. Entrei em 2025, ainda tinha matéria para fazer no primeiro semestre e no segundo semestre de 2025, mas ali na metade do ano, conversando com esse professor, ele me disse: "Pô, você conversou com essa professora da Finlândia, seria uma oportunidade muito legal de você ir". E, sinceramente, logo de cara eu já falei: "Mas não tem como, né, o grupo dela é focado pra galera da pós. Eu posso até tentar, mas vai ser muito difícil". E ele sempre me fortaleceu com essa ideia de: "Ó, o não você já tem. Manda um e-mail pra ela e vê no que dá". E basicamente foi isso. Ali entre julho e agosto, mandei e-mail pra ela falando da necessidade que eu tinha
de fazer o TCC, eu estava disposta a fazer sobre qualquer assunto, porque eu tenho muita curiosidade de aprender coisa nova, era realmente difícil fazer o meu trabalho de conclusão de curso numa área que eu já tinha começado, né, para dar continuidade, eu queria realmente agregar algo novo no meu currículo. E ela foi super solícita, esqueci de mencionar que essa professora ela é brasileira, ela fez engenharia florestal também, né? Ela é formada em engenharia florestal pela Universidade do Paraná. E aí surgiu essa oportunidade, acabou que o professor brasileiro, né, que tá me supervisionando, não é o mesmo que me indicou, né, que me ajudou durante esse processo do intercâmbio, mas foi muito na base de contatos e de eu ter assistido essa palestra dessa professora no ano anterior. Então, ao longo de todo o segundo semestre de 2025, fiquei nesses preparativos de visto, né? Precisava de visto de estudo, já que vou ficar aqui na Finlândia durante 5 meses. Estou desde janeiro e vou ficar até junho. E, bom, como eu disse, eu fui contratada pela faculdade, então aqui eu recebo um salário. É como se estivesse trabalhando numa estágio mesmo, só que com foco em pesquisa. Então, eu tô trabalhando metodologias de pesquisa e principalmente com essa doutoranda que eu conheci no Brasil. Além da professora ter ido fazer essa palestra em 2024, a doutoranda também foi fazer parte da pesquisa dela no Brasil, no segundo semestre de 2025, e eu auxiliei, porque eu tinha o inglês, né, já há muito tempo que eu estudava desde a época de escola, e isso me auxiliou muito a conquistar essa oportunidade, né? E, bom, falando um pouco de como que está aqui, né? Por que a Finlândia, sim, era a única opção que eu tinha, não tinha outro país. Isso não foi um problema, eu sabia que era longe, que o fuso horário era um dos mais complicados, assim, são 6 horas de diferença agora com o horário de verão, mas eu sabia que seria um mundo muito diferente. Aqui é conhecido por ser o país mais feliz do mundo, né? Acho que pela 19ª vez, é um número bem absurdo, assim, no ranking. E eu tinha muita curiosidade, principalmente porque eu nunca tinha visto neve na vida. E eu cheguei em janeiro, e os invernos aqui, eles chegam a 20 graus negativos, 20, 25 graus negativos. Então, uma paulista, né? Minha vida inteira eu morei em São Paulo. Nunca cheguei a viajar para fora do país para ver neve em períodos de inverno, então ia ser um baque de todas as formas possíveis. Aqui eu tô morando bem perto da faculdade, tô dividindo um apartamento. Na época que eu estava no Brasil, eu morava em República, então morar com pessoas diferentes nunca foi um problema para mim, apesar de eu ser filha única. Um disclaimer aí, mas eu já sabia que ia ser diferente, porque aqui, por exemplo, eu tenho meu quarto próprio, coisa que, né, em República é um pouco mais difícil, mas eu sabia que não ia ter problema. Só que a gente esquece um pouco dos choques culturais que a gente vai ter nesse caminho, né? Quando eu cheguei, eu morei com 3 franceses, e eles ficaram até final ali de março, meados de abril, e agora eu tô dividindo o apartamento com um alemão e uma indiana. Então, é muito rica também essa experiência de você ter contato com várias pessoas diferentes em várias fases da vida diferentes. Esse pessoal, os 3 franceses que eu morava, eram 2 meninos e uma menina. Eles já estavam na fase de mestrado, né, encerrando o mestrado deles. E agora o menino que mora junto comigo, o alemão, ele tá finalizando o bacharel, então ainda tá na graduação. E a indiana que mora comigo, ela tá no PhD dela, então pós-doc. As trocas de ideias e de temas que a gente tem são muito interessantes. E eles têm muita curiosidade também sobre o Brasil. Então, eu sempre fui uma pessoa muito desinibida, eu sempre gostei muito de falar, mas acredito que, acima de tudo, o choque cultural que eu tive foi o frio, porque realmente estava muito frio. Eu enfrentei -25 aqui, sensação de quase -30, e ainda tá difícil de esquentar. Agora é primavera, mas a gente ainda enfrenta temperaturas ali em torno de 11 graus, 12 graus. E bom, as despedidas, pra ser bem sincera, foi algo muito rápido, porque, como eu disse, eu fui embora em janeiro do Brasil, então início de ano é uma loucura pra todo mundo. Eu sinto que eu estava na fase de despedida desde dezembro do ano anterior, então em dezembro de 2025 eu já estava meio que me despedindo das pessoas. O intercâmbio foi uma ideia que acho que todo mundo teve que engolir meio rápido, porque nunca foi algo que eu falava muito. Sempre existia a ideia, mas, tipo, a prática de acontecer era muito difícil. E, bom, acredito que os primeiros amigos que eu
fiz aqui, além do pessoal, né, daqui que mora comigo, foi muito do grupo de pesquisa que eu faço parte. Ao mesmo tempo que a diferença de estabelecer conexão com as pessoas daqui é enorme em relação ao Brasil. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta. Realmente, pessoas de outros lugares. Brasileiro é muito caloroso, né? Então, isso a gente com certeza vai sentir de diferença. Mas de nenhum momento, assim, eu me senti mal recebida. Todos foram muito receptivos, muito dispostos a ajudar. E, bom, acho que agora eu já falei um pouquinho demais. Encerrando sobre as partes divertidas de fazer intercâmbio. Eu já viajei para 3 países diferentes. Já fui para 2 cidades na Suécia, Copenhague na Dinamarca, Tallinn, que é a capital da Estônia, que eu fiquei completamente apaixonada, e algumas cidades aqui da Finlândia, durante esses 4 meses que eu já concluí até agora. Provavelmente, quando vocês escutarem esse episódio, eu vou estar em Paris, então eu tô muito animada. E bom, continuem com o podcast de vocês. Desejo boa sorte. Se vocês tiverem oportunidade de fazer intercâmbio, gente, é realmente incrível, é uma experiência única. São sentimentos das mais diversas intensidades, tanto boas quanto ruins, mas 80% do tempo são coisas boas e deslumbramentos que vocês vão ter ao longo dos meses, das semanas que vocês passarem. Um beijinho, tchau. Bom, então é isso, formato um pouco diferente de episódio. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok, nós somos Só Mais Uma Coisa. Avaliem o nosso podcast no Spotify, se inscrevam no YouTube. E é isso, o próximo episódio vai ser lançado quinta-feira normalmente, então não fiquem desesperadas. E era essa a ideia. Então até quinta-feira. Até quinta, gente.